Boa noite, que a paz e a presença do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Nós estamos hoje entrando no nosso 14º dia de jejum, propósito de oração e jejum em favor da nossa família, em favor dos nossos queridos. E esta semana nós estamos falando, a semana toda, deixa eu abrir aqui, nós estamos falando sobre relacionamento conjugal. O Senhor está tratando com os casamentos, né? Nós já falamos da importância da oração, das finanças no casamento e hoje nós vamos falar uma boa comunicação. A palavra de Deus, ela é completa, né? Ela é repleta de ensinamentos para o nosso dia a dia e também para o nosso casamento, para o nosso relacionamento. Muitas vezes nós estamos errando, né, no nosso casamento porque nós não conhecemos o que a palavra de Deus diz a respeito de como nos relacionarmos. Nós temos aqui 2 textos bíblicos. Efésios 4:15 diz: Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, que é Cristo. Essa palavra diz que nós devemos seguir a verdade. Nós devemos andar na direção da verdade, mas uma verdade em amor. O que tem destruído muitos casamentos, muitos relacionamentos, é que algumas pessoas têm dito sim a verdade, mas uma verdade irada, uma verdade magoada, uma verdade sem respeito, uma verdade com arrogância. E a palavra está ensinando hoje: siga a verdade, mas em amor. Que nós possamos crescer em tudo naquilo que é Jesus Cristo. Que nós possamos crescer no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E que Ele, através do ensino dEle, nós possamos ter um relacionamento conjugal satisfatório. Outro texto muito importante é Tiago 1,19. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Nós aprendemos aqui com a palavra de Deus que nós devemos ouvir mais, né? Nós devemos prestar mais atenção e nós devemos estar prontos, né? Preparados para ouvir o nosso cônjuge. E tardios, deixa para depois a ira. Né? Irar depois. Essa palavra é muito oportuna. Deus nos deu um dom muito especial, tanto para o homem quanto para a mulher. Ele deu o dom da comunicação. E a comunicação, ela é fundamental para uma vida em sociedade, não é verdade? Não só no casamento, não só na família, mas em toda a sociedade. Nós precisamos ter esse dom que o Senhor dá, o dom da comunicação. O que significa comunicação? Você pode me explicar? Você consegue me falar? Comunicação é o processo, né, pelo qual ideias, sentimentos se transmitem, são transmitidos, eu posso dizer assim, de indivíduo para indivíduo, tornando possível a interação social. Nós precisamos nos comunicar. Nós somos seres sociáveis. Nosso cônjuge precisa da nossa comunicação e nós precisamos da comunicação com ele. E aqui nós aprendemos que nós devemos transmitir, né, através da comunicação, os nossos sentimentos, né, para outra pessoa. Há diversas formas de comunicar. Podemos nos comunicar verbalmente. É verdade? Com palavras, né? Com frases, com músicas. Podemos também nos comunicar por meio de gestos. Né? É tão bonito, né? Um relacionamento onde você faz um gesto amoroso, né, para o outro. Você pode se comunicar também por olhares. É muito importante, né? Os cônjuges, né, se conversarem através dos olhares. Nós podemos também nos comunicar pela postura, né, pela fisionomia. A comunicação é a revelação do que nós estamos pensando,
sentindo e querendo transmitir. Neste processo, é muito importante que o comunicador transmita corretamente seu pensamento e que o receptor entenda verdadeiramente o sentido do que o outro está dizendo. O inimigo tem entrado nos relacionamentos e deturpado o que as pessoas falam um para o outro. Muitas vezes estão falando coisas boas, estão falando coisas que edificam e a outra pessoa entende completamente deturpado. Isso é obra maligna na vida, dos cônjuges. Nós precisamos ter discernimento e entendimento para vermos quando o inimigo está entrando e terminando ali com o nosso relacionamento, com a nossa comunicação. Nós precisamos, então, ter cuidado para transmitir corretamente. Nós separamos esses textos bíblicos porque a palavra de Deus nos ajuda muito, nesse estudo, sobre uma boa comunicação conjugal. É muito importante que a comunicação ela ocorra sem barreiras no relacionamento, que haja entendimento, que haja compreensão daquilo que realmente se quer comunicar. É importante que os dois cônjuges, um dê atenção para o outro, um procure entender da melhor forma, peça discernimento mesmo a Deus, para que possa ter um entendimento e uma compreensão do que um está dizendo para o outro. Nós vemos que o inimigo ele usa muito nessa área, para estar afastando os casais. Portanto, se você tem algo a comunicar ao seu marido, algo que já pode ter gerado alguns desconforto em outras épocas, você deve orar a Deus, pedir a Ele direção, pedir a Ele discernimento, entendimento, e para que você possa falar e ser compreendida, e vice-versa. Devemos seguir a verdade, sempre a verdade em amor, sempre seguir a honestidade dentro do casamento. Se tem algo que vai ser um divisor de águas na sua vida, é quando um cônjuge mente para o outro. Depois daquele dia, já não será como antes. Quando um cônjuge é desonesto com o outro, já não será como antes. Nós precisamos desenvolver a cumplicidade no casamento. Enquanto você não está totalmente, com o outro, você não está desenvolvendo compromisso com ele. Nós precisamos ter um compromisso com o nosso cônjuge. Não pode haver mentiras em um relacionamento conjugal. Marido e mulher devem falar a verdade um para o outro, e isto em amor, sempre em amor. Por sua vez, Tiago apresenta 3 mandamentos que, aplicados no relacionamento conjugal, trarão grande bênção à comunicação. Vamos ver esses 3 mandamentos? Primeiro mandamento: os cônjuges devem estar sempre prontos para ouvir. Isto significa estar com ouvidos abertos e interessado em entender o que o seu cônjuge realmente está comunicando. O que a gente vê muitas vezes é que o marido até escuta, a mulher até escuta, mas ela não tem interesse, ele não tem interesse de entender. É uma comunicação vazia, é uma comunicação unilateral. Segunda verdade que Tiago nos ensina aqui: nós devemos ser tardios para falar. Temos uma tendência muito forte da autodefesa. A pessoa está falando, você nem espera ela terminar e você já quer se defender. E nós ouvimos isso e os cônjuges querendo impor as ideias. Isso traz um grande desconforto no relacionamento. Isso quebra a comunicação. Isso agrada o inimigo. Portanto, ouça o que o seu cônjuge quer te dizer. Se você não concorda, de repente não é o melhor momento para dizer isso para ele. Espere um pouco, peça a direção de Deus e depois você pode ter essa resolução, depois você pode conversar. A terceira verdade que nós devemos ter é tardios para irar-se. Não podemos permitir que a raiva tome conta do nosso coração. É muito triste quando um dos cônjuges ele responde a qualquer
qualquer conversa, qualquer comunicação, ele responde com raiva, né? Ele não tem maturidade, né, para ouvir, ou para ficar quieto, ou para depois estudar o caso, ou para pensar e entender. Não, ele responde com ira, com ódio, e ele se afasta, ele se fecha. E com isso, o inimigo ganha espaço dentro das casas, dentro dos lares e separa os casais. É importante analisar, é importante cuidar do relacionamento, não julgar. Não julgar, julgamento não é para nós. Não julgue o seu cônjuge, ame o seu cônjuge, perdoe o seu cônjuge. Pastor Jaime Kemp, ele é um conselheiro matrimonial e eu queria encerrar com essas 3 frases que ele fala que salvam um casamento, né? A primeira frase é: querido, eu estou errada. Ou ao contrário, né? Querido, você pode me perdoar? Querido, eu te amo. Isso é o que todos deviam aprender. O marido, se ele chega para a esposa e diz: querida, eu estou errado, eu falei alto com você, eu fiquei irado com você, eu fiquei triste com você. Querida, você pode me perdoar? Querida, eu te amo. Se os relacionamentos fossem pautados nessas 3 frases, eu acho que muita coisa seria corrigido, né? Muitos dias de discussões, muitos dias onde a comunicação não foi tão legal, você poderia resolver, né, a vida conjugal de uma maneira saudável, né? Nós temos que colocar essas 3 frases, utilizarmos dela, colocarmos elas em prática. O que você acha? E eu te dou um conselho: cuide do seu relacionamento, mantendo uma boa comunicação, uma comunicação saudável. Não permita que o inimigo coloque barreiras entre você e o seu cônjuge. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, louvado seja o teu nome, engrandecido seja o teu nome nos céus e na terra. Senhor, te louvamos, porque o Senhor é o Deus que instituiu o casamento. O Senhor é o Deus que abençoa o casamento. E por isso o Senhor deixou na tua palavra ensinamentos maravilhosos sobre a comunicação de um casal. Que tudo que nós aprendemos aqui hoje, através da tua palavra, seja verdade na nossa vida e possa vir fazer diferença no nosso dia a dia. Pai, eu quero te pedir a tua bênção sobre todos os casamentos, sobre os lares representados aqui nesse grupo de propósito. Que o Senhor coloque a sua boa mão, a mão de sabedoria sobre os casais, sobre o marido, sobre a esposa. E que tudo que foi tratado aqui hoje, eles possam valorizar como tua palavra, como teu ensinamento, como direção do céu. Eu abençoo, Senhor, todos os casais que estão ouvindo esta mensagem. Fica com eles, abençoa as famílias, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Boa noite e até amanhã nesse mesmo horário.